como servos do nosso Senhor, nós devemos querer agradá-lo com todas as nossas forças e através das nossas atitudes. Esse é o estudo de número 922 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela nos ensina como devemos agir e reagir em todas as situações. Vamos ao nosso tema: atitudes esperadas pelo Senhor diante dos inimigos. O nosso texto base está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No estudo anterior, nós constatamos que assim como Davi tinha inimigos reais, humanos, pessoas, nós também estamos sujeitos a tê-los. E qual seria ou qual tem sido a nossa atitude diante dos homens que se levantam contra nós como inimigo? Existem muitos pseudos versículos falado pelas pessoas que acreditam e dizem que está escrito na Bíblia e não está. Um exemplo é que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Já ouviu esse pseudo versículo? As pessoas dizem que está na Bíblia, mas não está, porque não é um versículo que está na Bíblia. Pode ser devido ao versículo que Jesus disse para Pedro quando Pedro cortou a orelha de Malco. Mateus capítulo 26, verso 52. Mas Jesus lhe ordenou: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morreram. Por que eu trouxe isso? Porque na lei era olho por olho e dente por dente. Vamos ver Levítico capítulo 24, verso 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. Nós não podemos nos esquecer da lei da semeadura e também não devemos nos esquecer que a lei, ela apontava para Cristo. A Bíblia, ela nos ensina que o fim da lei é Cristo e o nosso Senhor Jesus cumpriu nele mesmo a lei. No capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele ensinou sobre as bem-aventuranças. Vamos ver uma delas. Mateus capítulo 5, verso 11, o verso 12, que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, ó sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós somos servos do Senhor, nós somos discípulos do Mestre Jesus, e Jesus já nos advertiu, assim como advertiu aquelas pessoas que o ouviam, e Jesus disse que nós sofreríamos, estaríamos sujeitos nesta terra a traições, a mentiras, a perseguições, a desprezos e insultos, mas o nosso Mestre amado nos mostra que teremos recompensa. Lembram que Jesus disse: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Muitos ficam felizes por verem que os inimigos deles, aquelas pessoas que não gostam deles,
estão se dando mal e não devemos agir assim. Salomão nos ensina, está em Provérbios capítulo 24, verso 17, o verso 18, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo-o o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Como é complicado, não é verdade? Como nós precisamos aprender a depender do Senhor, a vivermos para a glória do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a paz com todos. Vamos ver um versículo no Novo Testamento e depois um no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eu gostaria de falar do que está em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Olha que interessante. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para vivermos em paz com todas as pessoas, é necessário um esforço, é necessário você estar atento, é necessário você buscar a paz, você perseguir a paz. No Antigo Testamento, vamos ver o que está no Salmo número 34, verso 14, que Davi fala assim: aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Então nós devemos estar sempre olhando para o nosso Senhor e buscar viver em paz com todos. Mas existem pessoas que não são boas, pessoas que odeiam a paz, pessoas malignas. No Salmo 120, verso 6, Davi fala assim: tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Davi mostra isso porque nos dias que ele vivia, já existiam pessoas que gostavam de brigar, pessoas que gostavam de guerra, pessoas que gostavam de confusão. E ele nos deixa o exemplo que seguia o que era bom, o que agradava a Deus. Salmo 38, verso 20 diz: os que me pagam o bem com o mal, caluniam-me, porquanto sigo o que é bom. Davi fazia as coisas boas para as pessoas. Ao invés das pessoas retribuírem a ele com bondade, pagavam o bem que ele fez com o mal. Mas ele continuou fazendo o que agradava a Deus e não a si próprio. Nós devemos também aprender a resolver as questões do dia a dia pacificamente, com palavras brandas, pois assim evitaremos muitos males e evitaremos criar inimigos. Provérbios capítulo 17, verso 14 diz: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Nós precisamos aprender, nós precisamos estar agindo de acordo com o que a Bíblia nos ensina, não o que homens falam, mas o que a Bíblia nos ensina. Devemos agir pacificamente. E Salomão também nos ensina que para Deus não há impossível, pois ele pode agir a favor do seu filho, a meu favor, a seu favor, ajudando a conviver com pessoas ruins e transformando essas pessoas. Provérbios capítulo 16, verso 7 diz assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que age, é o Deus que peleja as nossas guerras. E é muito importante você se fortalecer no Senhor para conseguir agir de forma que agrada a Ele. Jeremias capítulo 15, verso 11 diz: eis que o Senhor fala, eu com toda a certeza o fortaleci para o bem e intervim a teu favor.
no tempo da desgraça e da provação. Com certeza o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos fortalece, Ele intervém a nosso favor. E o nosso Mestre Jesus, Ele nos ensina atitudes que agradam a Ele em relação aos nossos inimigos. A primeira atitude que o Senhor fala é que nós devemos amar os inimigos. Mateus capítulo 5, o verso 43 e o verso 44 diz: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar, mas é com o amor do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus se entregou por nós, e é o amor do Senhor que nos capacita, que nos ajuda a vivermos em paz com todos, nos ajuda a sermos pacíficos. Jesus ensina que os publicanos, ou seja, aquelas pessoas que eram odiadas pelos judeus, pois sendo judeus recebiam taxas, recebiam impostos e sempre a mais para ficarem com os lucros, eles amavam somente os que os amavam. Mateus capítulo 5, verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Então não se esqueça, os publicanos eram homens judeus que trabalhavam para Roma, cobravam impostos, cobravam taxas e na maior parte das vezes cobravam a mais para lucrarem. E Jesus também nos ensina que os gentios só cumprimentavam aqueles que eram seus compatriotas. Mateus capítulo 5, verso 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também desta maneira? A saudação deveria ser para todos, sem exceção, porque o nosso Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. A segunda atitude que nós devemos ter, que o Senhor nos ensina, olha que interessante, nós devemos abençoar. Nós somos abençoados por Deus para abençoar as pessoas, não somente as pessoas que nos agradam, as pessoas que nos amam, mas também os nossos inimigos. Lucas, no capítulo 6, o verso 28, a parte A diz: abençoai aos que vos amaldiçoam. Tem outra versão desse versículo que diz: bendizei aos que nos maldizem, ou seja, faça ao contrário do ímpio, haja como filho de Deus, faça para a glória do nome do Senhor. Paulo, ele nos ensina também a quem devemos abençoar. Romanos capítulo 12, verso 14, que diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não é fácil sermos servos do Senhor, por isso que precisamos nos fortalecer nele, precisamos andar para a glória do nome dele, precisamos viver alicerçados na palavra. A terceira atitude que o Senhor espera de nós é que devemos fazer o bem. Lucas, no capítulo 6, o verso 27 diz: fazei o bem aos que vos odeiam. É como o Senhor nos ensina através da palavra. Tiago, ele tem um ensino muito interessante, sabe por quê? Que é para nós refletirmos que nós devemos fazer o bem sempre, porque se não fizermos o bem, nós estamos cometendo pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17, refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quantas pessoas criticam as outras, quantas pessoas até mesmo ficam julgando as outras, olhando para a atitude das outras e não olha para si e não vê quantas coisas é necessário ser consertado em si mesmo. Pedro, ele ensina que nós devemos agir diferente
diferente do ímpio. 1 Pedro capítulo 3, o verso 9, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Precisamos aprender a abençoar não somente as pessoas que nos agradam, mas as pessoas que nos têm como inimigo. A quarta atitude, nós não devemos entrar em disputas, em questões tolas. Nós não devemos fazer justiça própria. Mateus capítulo 5, verso 40 e verso 41 diz: e se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, nós não devemos fazer justiça própria, andar com litígios. Nós podemos sofrer o prejuízo, porque é do Senhor que vem a vitória, é do Senhor que vem a recompensa. Nós não podemos nos entregar ao mal, mas sim agirmos com amor. Vamos conferir? Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, o verso 20 e o verso 21, ao contrário, olha que interessante. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Nós devemos viver na dependência de Deus. Nós devemos agir sempre para agradar ao nosso Senhor. Devemos deixar Ele ser o nosso juiz, Ele julgar as nossas causas. Devemos agir sempre para o agradar. Ele é um juiz justo, ele recompensa quem não age segundo os seus desejos carnais. Outra atitude que nós devemos ter, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Lucas capítulo 6, o verso 28, a parte final diz: orai pelos que vos acusam falsamente. Como é difícil a gente querer o bem para aquelas pessoas que nos desejam mal, para aquelas pessoas que se levantam contra nós, para aquelas pessoas que nos acusam. Mas nós devemos orar por eles, porque enquanto nós oramos, o Senhor nos transforma e o Senhor transforma o coração deles. Paulo, ele nos ensina que nós devemos orar por todos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Efésios no capítulo 6, verso 18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. É importante nós termos uma vida de oração. É importante nós nos conscientizarmos que enquanto nós oramos, nós estamos falando com o nosso Senhor. E o Senhor, Ele está nos ouvindo. E o Senhor pode mudar qualquer situação, porque Ele tem todo o poder. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Outra atitude nossa: nós devemos tratar bem a todos, até os nossos inimigos, sempre se lembrando quem verdadeiramente são os nossos inimigos, porque além dos nossos inimigos terrenos, que são pessoas até mesmo usadas pelo diabo para estar nos entristecendo, a nossa guerra, ela é espiritual e devemos lutar com armas espirituais. Vamos lembrar do nosso texto base, Efésios capítulo 6, verso 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou concluir.
Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Senhor, nós passamos a renunciar a nós mesmos e a vivermos para a glória do nome dele. Essas atitudes que eu mostrei, que a Bíblia nos orienta, são atitudes espirituais esperadas pelo Senhor. E nós somos constrangidos, nós somos capacitados por Ele para conseguirmos agir de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.